Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. A maioria toma cuidado apenas com os olhares alheios. Nem imagina que Buda nos observa de onde não o enxergamos. Mestre Nissen Shonin, 484. Tinha certeza que ninguém estava olhando, mas alguém viu as coisas boas e as ruins. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Nós entraremos no aprendizado do 27º capítulo do Sutra Lotus. O título do capítulo é O Elo do Passado do Rei Subhavyuharaja. Mais um nome difícil aqui,
para nós aprendermos. O rei Subhav Yuharaja é o personagem principal deste capítulo do Sutralotos que nós aprendemos hoje, o 27º capítulo. O elo do passado do rei Subhav Yuharaja, Myoshogon no Honjihon. É o penúltimo capítulo deste maravilhoso sutra. E nos últimos 4 capítulos que nos aprendemos, tratamos de 3 personagens Bodhisattvas e um de mantra, Dharani. O personagem protagonista do capítulo de hoje é diferente dos 3 personagens anteriores que nós aprendemos, que eram Bodhisattvas. O personagem do capítulo de hoje é um rei, e o seu nome é Myoshogon no. E o capítulo é baseado na importância da herança religiosa. É um capítulo dedicado para que as pessoas aprendessem a transmitir e propagar o Dharma Sagrado dentro da própria família, principalmente. Bem antigamente, num incalculável passado, havia um Buda chamado Rei da Sabedoria do Som dos Trovões. Rei da Sabedoria do Som dos Trovões, que habitava um país chamado Iluminação do Adorno. E na época em que esse Buda pregava e propagava os ensinamentos, existiu o rei Subhav Yuharaja, o Myoshogon no do capítulo de hoje. Lembremos, desde o começo do Sutra nós temos aprendido várias formas de pregações e contos também. E aqui nós podemos lembrar e ressaltar que em todos os contos que nós aprendemos até agora, houve um Buda. Na verdade, um Buda além daquele que vos prega. O Buda que vos prega, desde o começo do Sutralotos, sempre foi o Buda Shakyamuni, que tomou a sua identidade primordial nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutralotos, e depois reassumiu a sua identidade como Buda Shakyamuni a partir do 23º capítulo. De qualquer forma, é somente um Buda que faz a pregação. Mas quando ele se refere a algum conto de um passado remoto ou um passado muito antigo, é sempre citado um Buda. A própria época que esse Buda viveu recebe um nome também, e os personagens, por sua vez, são todos nominados também, inclusive as características dos personagens e as características da época também. E isso, mais uma vez, se repete no nosso conto de hoje. O rei Subhav Yuharaja Myoshogon no tinha uma rainha que se chamava Jotoku e 2 filhos que se chamavam Jozo e Jogen, respectivamente. Seus filhos eram profundos devotos do Dharma Sagrado de Buda. Ambos haviam desenvolvido os poderes da grande força divina, da virtude da felicidade e da sabedoria. São 3 tipos de forças indispensáveis para aquele que pratica o Dharma Sagrado.
poderes da grande força divina. Para quê? Para salvar as pessoas. O poder da virtude e da felicidade é para ser feliz? Claro que sim, mas principalmente para promover as virtudes pela felicidade das pessoas. E a força da sabedoria para tirar os seres das trevas, do mundo mundano. E seus filhos também, além de terem desenvolvido os 6 paramitas, que são as 6 práticas da perfeição que nós aprendemos, e mais uma outra, 7ª prática, complemento, chamada de Hoben Haramitsu, meios expeditos de perfeição, ou seja, alguém que completa todas as práticas de perfeição, avança um estágio para poder se adequar às necessidades das pessoas e salvá-las por sua vez. Essa é a qualidade do 7º paramita, o 7º complemento Hoben Haramitsu. Seus filhos já haviam incorporado também os 4 sentimentos incomensuráveis, que são os sentimentos indispensáveis para a salvação dos seres. Sentimentos de compaixão, misericórdia, felicidade e desapego. Compaixão, por quê? Porque não basta se sentir bem, estar bem. É preciso fazer alguém se sentir bem, estar bem, salvar alguém. Misericórdia, para poder sentir a dor dessa pessoa que precisa da nossa compaixão. Felicidade, para poder compartilhar, e desapego, para poder sair do seu pequeno mundo e avançar para o mundo da misericórdia e compaixão. São todos sentimentos indispensáveis para que se busque a salvação dos seres e que a iluminação seja concretizada. 4 sentimentos incomensuráveis em japonês são chamados de Shi-Muryoshin. A rainha, por sua vez, também havia desenvolvido o altíssimo grau de profunda concentração de Bosatsu Zammai. Na verdade, esse estado de Zammai, quando ele é colocado no budismo, ele simboliza um estado em que você é tomado por alguma atitude ou sentimento. Então, a rainha de Otoko, ela possuía esse alto grau de concentração de Bosatsu Zammai. Quando ela entrava em concentração, ela conseguia entrar em sintonia com todo o universo. Bom, a família toda já foi apresentada, a família do rei. Mas, em outras palavras, podemos dizer que nessa família do rei, composta por 4 pessoas, só ele ainda não havia se convertido. E por isso, o Buda estava de olho nele. Qual Buda? O Buda da sabedoria do som dos trovões. Ocorreu que Buda ficou de pregar o Sutra Lotus, e quando o Sutra Lotus é pregado, o universo todo se agita e procura de alguma forma e escutar e receber o ensinamento, pois é o mais sublime dentre todos os ensinamentos, porque salva todas as pessoas de todos os mundos, de todas as circunstâncias, independente da aceitação ou não das pessoas. E os 2 filhos do rei, Jozo e Jogen,
muito felizes por isso, foram solicitar à sua mãe rainha permissão para irem ouvir os ensinamentos de Buda. Foi quando a mãe rainha disse que não se sentiria bem se apenas eles fossem, se os três fossem, e deixassem o pai ali, de lado. Mas, no entanto, apesar da rainha ter esse sentimento de levar o rei, dos filhos também, não bastaria apenas um simples convite para convencê-lo, porque se o rei não se converteu até hoje, não foi também por falta de convite, de insistência deles. Mas naquele dia, eles estavam determinados. Seus 2 filhos, Jozo e Jogen, então, resolveram apresentar ao pai seus maravilhosos poderes, pois eles, como já eram extremamente graduados na prática budista, já haviam desenvolvido vários tipos de poderes. Não poderes que levem à iluminação, porque a iluminação ela só depende da oração e da compaixão. Oração do Dharma Sagrado Nam-myoho Renge Kyo e propagação do Dharma Sagrado Nam-myoho Renge Kyo. Qualquer outro tipo de habilidade ou desenvolvimento, ela está aquém desse poder. Mas esses 2 filhos resolveram apresentar seus maravilhosos poderes de levitar, de voar, desaparecer, aumentar e diminuir de tamanho, dentre vários outros, ou seja, como se fossem poderes mágicos. O rei, diante dessa maravilhosa demonstração dos poderes dos seus filhos, ficou maravilhado ao descobrir que seus filhos haviam desenvolvido tamanhos poderes. Resolveu acompanhá-los para ouvir o ensinamento do mestre que havia disciplinado eles. Se alguém disciplinou os meus filhos e os fez desenvolver tamanho poder, é porque essa pessoa deve ter um poder maior ainda, deve ser alguém realmente maravilhoso. E os filhos obtiveram sucesso em incentivar o pai a participar da assembleia de pregação dos Sutralotos. Os filhos, os 2 foram felizes relatar à mãe que o pai havia se determinado a ouvir os ensinamentos de Buda. Isto é, em favor do pai. Puderam fazer algo em nome de Buda. Poder fazer algo com o mesmo sentimento de Buda. A isso se dá o nome de Butsuji Onasu. Tudo que nós fizermos em nome do Pai Buda, com o mesmo sentimento de Buda, será um ato executado tal como se fôssemos o Buda, em nome de Buda. A palavra origem dessa expressão é Butsuji Onasu. Quanto mais Butsuji Onasu nós fizermos, mais próximo, sim, da iluminação nós estaremos. Os 2 filhos obtiveram sucesso em convidar o pai. O pai assumiu o compromisso de participar da Assembleia de Buda. Diante da felicidade, seus filhos resolveram de uma vez por todas, pediram para sua mãe permitir que eles se tornassem monges, alegando ser algo extremamente difícil de encontrar o Buda. Não basta a gente querer. É importante, é imprescindível encontrar o Dharma Sagrado e o Buda.
e diante da alegria deles, a própria mãe, alegre também pela participação do marido, permitiu o ingresso deles ao sacerdócio. Mas como seus filhos já haviam desenvolvido a prática ascética, por uma longa trajetória de treinamento, imediatamente eles se tornaram bodhisattvas. Ou seja, ingressaram hoje e imediatamente já se tornaram bodhisattvas. Para ver que bodhisattva não é uma condição, é um estado em que a pessoa vem desenvolvendo dentro dela mesma, não importa se é monge ou se não é. Essa é uma característica também do budismo Mahayana. É a prática ascética do dia a dia que caracteriza o ser, e não a condição, e não uma carteirinha. Aí, depois disso, ocorreu o mais maravilhoso de tudo. Após ouvir os ensinamentos de Buda, o rei, maravilhosamente também, resolveu ingressar ao sacerdócio. O rei ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado, que deixou o trono para o seu irmão mais novo e entrou com tudo. Pediu permissão para se tornar monge e declarou perante Buda que foi graças ao elo de seus 2 filhos que ele encontrou o caminho de Buda e que ele agora se convertia também ao sacerdócio. Que seus filhos vieram e nasceram nesse mundo como seus filhos, para que por fim ele se convertesse. Ele entendeu por que seus filhos vieram ao mundo na condição de seus filhos, que foi para colocá-lo nesse caminho de Buda, para ele se converter. A postura desse rei foi muito nobre em reconhecer a nobreza de seus filhos. Então foi essa a declaração e promessa que o rei fez diante do Buda. E finalizando o capítulo, após contar essa história, Buda pregou para a multidão que o Myōshōgon da história não era ninguém menos que o Ketoku Bosatsu, que estava ali presente. Lembremos que agora nós voltamos para a pregação dos Sutralotos. Quando o rei se converteu e agradeceu diante do Buda, dizendo que foi graças aos seus filhos que ele se converteu e que encontrou o caminho de Buda, ponto. A história terminou. E agora é quem vos prego, o Buda Shakyamuni. Depois de ter contado essa história, duelo do passado do rei Subhavyuharaja, Myōshōgon declara que o Myōshōgon, o rei Subhavyuharaja da história, era o Ketoku Bosatsu, que estava ali presente, escutando a pregação dos Sutralotos. E que a sua esposa era o Shogonso Bosatsu, que também ali estava. E seus 2 filhos eram o Yakuo Bosatsu e outro Yakujo Bosatsu. Um dos filhos desse rei Subhavyuharaja era o Yakuo Bosatsu. Lembremos, o Yakuo Bosatsu é o personagem do 23º capítulo dos Sutralotos que nós aprendemos há 3 semanas atrás. O Bodhisattva Bhaisajaraja, personagem do 23º capítulo dos Sutralotos, teve apresentada a história da sua vida passada.
E todos ali estavam presentes na pregação da cerimônia do Sutralotos. É assim que o Buda revelou a história, pregando os ensinamentos também. Porque o Buda, o iluminado, é aquele que detém a lei da causa e o efeito. Ele conhece, um iluminado detém a lei da causa e o efeito de todo o passado, presente e futuro. O iluminado Buda sabe disso e sabe de tudo. Por isso que ele consegue e conta e ensina com tantos detalhes. E nós podemos incorporar toda essa sabedoria, todo esse saber, simplesmente pronunciando e praticando o Dharma sagrado, Namumyo Renge Kyo. E foi assim que um elo religioso familiar vingou. E assim Buda ensinou para procedermos e fazermos vingar também a prática da fé em família. Se a prática da fé em família vingar, prosperar, todo o restante das nossas preces, dos nossos anseios, vingarão também nessa extensão. Será a fonte fortalecedora da união e prosperidade de toda a família, a fé e prática da oração sagrada do Namumyo Renge Kyo. Na semana que vem, nós vamos aprender sobre o último capítulo do Sutralotos, o 28º capítulo do Sutralotos, na última sexta-feira deste ano. Muito obrigado a todos e vamos lembrar sempre de começar o dia oferecendo as orações e finalizá-lo da mesma forma, sempre agradecendo ter vivenciado mais um dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações, portanto, não deixe de praticá-las. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Omesti Varagini Suishoni Gini Suishoni Gini Suishoni Gini Suishoni